Ok. Uma boa tarde a quem está a juntar-se a nós. Já temos muitos participantes. Sejam bem-vindos então à quinta sessão das Conferências Abertas sobre Inovação. As câmaras, de forma a assegurarmos as melhores condições desta sessão. Os participantes poderão utilizar o chat, que é esta parte que diz o bate-papo, para colocar as suas questões, que serão respondidas no final da apresentação. Para falar sobre o tema de hoje, Inteligência Artificial e Inovação na Administração Pública, temos connosco o Dr. Joaquim Mochagata, diretor da equipa de Gestão e Apoio a Sistemas de Informação na Direção-Geral do Tesouro e Finanças. Muito obrigada, Dr. Joaquim Mochagata, por ter aceito o nosso convite. Passo-lhe desde já a palavra. Obrigado, eu é que agradeço. Obrigado também aos presentes na sessão de hoje. Acho que é um tema que é transversal à administração pública. Espero que gostem. Vou tentar ser breve, porque só temos pouco mais de 15 minutos. A agenda de hoje é curtinha. Vamos falar um bocadinho de inovação na administração pública e como é que a transformação digital é um veículo para os processos de inovação que temos nas nossas direções gerais e serviços. Ver também qual é o estado da arte da relação digital do cidadão com os serviços da administração pública. Depois introduzimos aqui o tema da inteligência artificial e das técnicas que estão a ser cada vez mais utilizadas nos sistemas que temos nas nossas direções gerais, nos nossos serviços. E, por fim, áreas de aplicação e exemplos de casos concretos de utilização de inteligência artificial nos serviços da administração pública. Portanto, em termos introdutórios, é sabido que a inovação na administração pública é um dos fatores de sucesso do serviço público, na sua relação com o cidadão, e que tem promovido ganhos de eficiência e eficácia para todos nos últimos anos. Nos serviços públicos, assistimos a ciclos de inovação, umas vezes incremental, outras vezes disruptiva, com foco na otimização dos processos e dos recursos a par da maioria do serviço público. Isto tem acontecido um pouco por toda a parte nos últimos anos. Eu quero salientar aqui, para os colegas que não conhecem, duas equipas que nos últimos anos nos têm apoiado muito aqui do lado da Agência para a Modernização Administrativa e que têm sido uma lufada de ar fresco em processos de inovação e transformação digital. A saber, o LabX, o Laboratório de Experimentação para a Inovação, o setor público, e o TICAP, que nos têm ajudado em imensos projetos e quem tiver novos desafios tem aqui uma âncora onde pode pedir apoio e articular-se no desenvolvimento de projetos nos vossos serviços, está bem? Olhando para aquilo que eu considero a pirâmide de inovação na administração pública. A inovação não é realizada só por tecnologia, tem aqui uma trilogia que suporta o processo de inovação. Portanto, as pessoas, a tecnologia, a cultura organizacional são os pilares fundamentais dos processos de inovação nos nossos serviços. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu agora com esta crise da pandemia. Nós tínhamos a tecnologia, tínhamos as pessoas, não tínhamos a cultura organizacional orientada para o teletrabalho, para as sessões remotas de videoconferência, e uma pequena mudança organizacional fez com que tivéssemos aqui um novo processo de inovação nas nossas formas de interagir e de trabalhar uns com os outros. Portanto, continuo a achar que esta trilogia nos suporta todos os processos de inovação que temos ouvido falar também nas últimas sessões e que acontecem um pouco em todo o lado. Pegando uma pequena retrospectiva daquilo que tem sido a transformação digital e os processos de inovação decorrentes da mesma nos últimos 20 anos, vou só lembrar aqui um bocadinho de alguns momentos importantes, na minha perspectiva, e que nestes últimos 20 anos fomos vendo acontecer, ora num, ora noutro serviço. Apenas em 2000 foi iniciada a dispensa de apresentação de documentos originais nos processos administrativos. Este pode parecer um processo simples, mas coloquei-o aqui porque veio agilizar um conjunto de outros processos, quer de gestão documental, quer de desmaterialização de processos, e temos aqui o início de uma jornada de transformação imensa dos nossos serviços. Depois, em 2002, a entrega da declaração do modelo 3 do IRS online, parece que foi desde sempre assim, mas não, só desde 2002 é que deixámos de preencher aqueles formulários
do modelo 3 em papel e passámos a fazê-lo ou realizá-lo em plataformas online de uma forma muito mais ágil. Em 2013 e 2005 tivemos uma alavancagem da relação do cidadão com a administração, por via do portal do cidadão e depois da segurança social direta, e estes três elementos aumentaram aqui de forma significativa o volume de dados gerados na relação da administração pública com o cidadão. É um bocadinho no foco do crescimento do volume de dados que vamos falar nas etapas seguintes, para depois percebermos onde é que a inteligência artificial entra neste processo. Em 2006, a entrada do Diário da República no formato online, em 2006 também as candidaturas ao ensino superior online, depois em 2008, dois momentos importantes na minha perspectiva, a criação da plataforma de interoperabilidade da administração pública, que é uma ferramenta que tem hoje uma dúzia de anos e que suporta muitos dos processos de interoperabilidade que temos entre os serviços da AP, e o SAFT, que vai gerar um volume massivo também de dados e de oportunidade para explorar a informação. Nos 10 anos seguintes, a inovação não parou nos nossos serviços. Em 2010, os recibos verdes eletrónicos vieram agilizar um conjunto de situações de trabalhadores que temos recorrentemente utilizam este recurso para serem remunerados. Em 2012 e em 2011, dois momentos também muito importantes, a prescrição eletrónica de medicamentos, que tem sido o combustível para imensas análises de dados, porque vieram gerar um volume também gigantesco de informação que podemos questionar hoje em dia e analisar, e o portal de dados abertos, o portal dados.gov, tem afirmado como um elemento, um pilar fundamental para a disseminação estatística na administração. Portanto, para avançar rapidamente, com outros momentos importantes, como em 2017, o IRS automático e a tarifa social da energia e da água, que todos eles processos orientados ao cidadão e que permitem a articulação de volumes consideráveis de dados entre a administração pública e a administração central e o cidadão. Até agora era difícil trabalhar ou de equacionar volumes tão grandes de informação. Isto é o que tem acontecido nos últimos anos. Muita transformação digital, aumento significativo do volume de dados a tratar e processos de inovação na nossa administração pública. Para enquadrar aqui esta relação entre o cidadão e a administração pública, realiza-se por meio digital desde o nascimento do cidadão até ao seu óbito. Não há nenhuma fase ou nenhum momento que seja importante na nossa vida enquanto cidadãos que não seja passível de realizar na sua relação com a administração pública por meio digital. E hoje nós nascemos, somos cadastrados em termos de registro para a identificação civil, mas também somos cadastrados para a identificação fiscal logo à nascença. Depois todas as etapas importantes da nossa vida têm aqui alguma relação com o cidadão. Porque é que eu enquadrei desta forma e coloquei aqui o foco no volume de informação que nós geramos hoje em dia? Para ter aqui um paralelismo um bocadinho com aquilo que a DOM vem fazendo já há alguns anos, que é anualmente, e contamos em 2019 com a 7ª edição daquela que é a publicação anual do volume de dados gerados a nível mundial. Nesta 7ª edição do Data Never Sleeps, a DOM indica que 90% dos dados gerados a nível mundial foram concretizados nos últimos 2 anos. Isto exemplifica de forma clara qual é que tem sido o crescimento e a tendência de crescimento da informação a nível mundial. É claro que a administração pública tem uma expressão diferente, quando comparado com estes sistemas a nível mundial, mas temos também um crescimento acentuado. Se olharmos para o nosso panorama, e se considerarmos apenas a administração central, o setor empresarial do Estado e a administração local, nós falamos em 4.000 entidades que se relacionam entre si de forma digital e que se relacionam também com o cidadão. E, portanto, neste universo, o volume de informação em termos digitais tem crescido de forma massiva. E aplicando um clichê que nós ouvimos ou temos escutado ultimamente, os dados são o combustível para a inteligência artificial. As metodologias que têm sido utilizadas ultimamente precisam de grandes volumes de dados para produzir resultados eficientes. Daí este enquadramento. Portanto, entrando na temática
daquilo que é inteligência artificial, nós podemos considerar a definição de Astor Teller, que já tem um bom par de anos, como aquela que eu acho que culturalmente tendemos a assumir. Portanto, Astor Teller define a inteligência artificial como a ciência de fazer como as máquinas funcionam, como nós vemos nos filmes. Que mensagem é que eu pretendo passar com isto e porque é que eu acho que é a visão que nós vemos? Se olharmos para 2 ou 3 áreas da sociedade, o ensino, a condução de veículos ou a gestão empresarial, ou a gestão dos indicadores públicos, que no nosso contexto, se pensarmos em inteligência artificial, é esta a imagem que nós temos da coisa, é sempre uma perspectiva futurista. É claro que hoje temos mecanismos de inteligência artificial no ensino, na condução autónoma de veículos e naquilo que é a gestão ou a estratégia de gestão das organizações. Mas não é nesta perspectiva que apresento nestes slides. Portanto, a inteligência é um conceito difícil de quantificar, por si só, é vasto e naquela que é a sua definição original faz referência à capacidade de escolha de um indivíduo entre várias possibilidades ou opções que lhe são apresentadas em função de um dado cenário. E revela-se em inúmeras áreas. Nós não podemos dizer que há inteligência humana. Há inteligência humana em áreas diferentes e cada um de nós é mais desenvolvido numa destas áreas, seja a lógica matemática, a naturalística, a linguística, por aí fora. Temos imensas áreas. Portanto, a inteligência artificial não será diferente. E se pensarmos naquilo que é a definição mais simplista de inteligência artificial, podemos dizer de uma forma geral que é o desenvolvimento de máquinas ou peças de software que conseguem aprender e que simulam a capacidade humana de raciocinar, portanto, perceber e tomar decisões, resolver problemas, enfim, a capacidade de simular aquilo que consideramos inteligente no ser humano, em diferentes perspectivas, naturalmente. Portanto, para vos enquadrar também, para aqueles que não são da área tecnológica, naquilo que é a inteligência artificial, nós temos 2 grandes abordagens nos últimos anos, desde 1950, com os primeiros ensaios e as primeiras teorias e postulados de inteligência artificial, que seguiram-se divisão em 2 grandes ramos, chamemos-lhe assim. A programação simbólica, ou baseada em regras, cujos primeiros passos de inteligência artificial tiveram por base este princípio, que apresenta uma dificuldade que tem que ver com cada sistema que é desenvolvido implica o desenvolvimento de regras específicas e as regras são difíceis de generalizar de uma situação para outra. As regras para um sistema da área da saúde são diferentes para um sistema da área do controle financeiro. Portanto, tem tido um custo inerente àquilo que é a aplicação de um mesmo modelo em contextos diferentes. Ainda assim, temos imensas aplicações na área da programação simbólica ou dos sistemas especiais que são baseados em regras. Uma segunda abordagem, e aquela que nos últimos 10 anos tem sido mais sexy, passa por programar um modelo geral e o algoritmo ajustar os seus parâmetros ao modelo, utilizando os dados que lhe são fornecidos para aprender e evoluir nos resultados. Muitos destes modelos estão associados a abordagens de classificação, e foi aí que se deu a atenção da sociedade novamente para a área da inteligência artificial, que esteve adormecida durante muito tempo. Estes grupos de algoritmos caem aqui em 2 famílias que se alinham mutuamente, respectivamente aprendizagem máquina e depois deep learning, que tem havido um crescimento da sua aplicabilidade com o Big Data, e é um bocadinho sobre estes 2 que vamos falar de seguida. Para percebermos como é que se diferenciam, em termos gerais, estes 2 modelos, na aprendizagem máquina, nós olhamos para um conjunto de entradas, continuamos a precisar de ter um especialista que seja capaz de realizar a extração de características dos objetos que estamos a analisar e depois já temos algoritmos que são comuns também no Deep Learning, por exemplo, como as redes neuronais, para aplicar nos modelos de classificação. De qualquer forma, estes modelos precisam ainda de um especialista para extrair as características. Nos últimos anos, os modelos de Deep Learning, que são um subconjunto desta família, começaram a ganhar espaço na sociedade civil. Porquê? Porque a componente de extração de características ocorre de forma automática, juntamente com a classificação. São camadas ocultas destas redes neuronais, que
crescem em função da capacidade de computação que tivermos, que permitem extrair características que depois são utilizadas no processo de classificação, sem que o algoritmo perceba efetivamente se estamos a falar de uma roda, de um farol, no caso de veículos, ou do número de portas ou do número de rodas que o veículo tem. Portanto, as características não são identificadas. A análise é feita por meio de algoritmos diversos que produzem depois um resultado estatístico que mede a verosimilhança entre a entrada e o grupo que melhor se enquadra com esta classificação. Em grosso modo, o que pretendemos é ter coisas deste género. Colocamos nas entradas objetos com características semelhantes, aqui eu escolhi a título de exemplo 2 mascarados, e os sistemas têm que ser capazes de produzir uma análise ainda com características muito semelhantes, sejamos capazes de produzir uma triagem, uma análise de classificação, como é que o caso, em o que é fraude e o que não é fraude. É isto que nós esperamos ter em alguns dos sistemas, dos nossos sistemas, dos nossos serviços da administração central. Portanto, falando um bocadinho do Deep Learning e para percebermos que o número de camadas cresce de forma significativa, está aqui um exemplo concreto, em que se tivermos a identificação facial, e temos aplicações disto nos nossos serviços, aquilo que são a análise de características é implementado pelo modelo sem que nós tenhamos intervenção. E depois é feita uma análise probabilística de todas estas características que são calculadas em cada um destes neurónios da rede, camada após camada, até que se veja qual é que é a similaridade com um dos elementos que nós temos no nosso grupo de teste e que serviu para calibrar o modelo. É claro que temos um feedback no sentido inverso, indicando a qualidade desta classificação. Portanto, quando temos uma classificação errada, o modelo vai se autoajustar para produzir um resultado diferente. Isto para chegar. As expectativas sobre o potencial da inteligência artificial, da aprendizagem de máquina e da robótica são muito, muito grandes. À medida que vão sendo utilizados em todos os momentos do dia-a-dia, tudo parece ser cada vez mais possível. Nós temos inúmeras aplicações ao nosso redor, mas à medida que vamos concretizando projetos de inteligência artificial, rapidamente ganham uma designação diferente e nós vamos esquecendo frequentemente que são temáticas ou questões da área de inteligência artificial. Vejam, por exemplo, o IoT, a Internet das Coisas. Tem um conjunto de indicadores, um conjunto de sensores que recebem informação com algoritmos que nos produzem informação que chamamos inteligente. Mas rapidamente divergiu para uma designação diferente. Os assistentes virtuais, que hoje toda a gente tem nos telemóveis, chamam um sistema de inteligência artificial, são assistentes. Portanto, tal como os veículos de condução autónoma. Rapidamente nós batizamos todas estas abordagens com uma designação comercial e nos esquecemos que, na verdade, falamos de técnicas ou métodos da área de inteligência artificial. Portanto, e como o tempo já vai longo, vamos focar-nos agora um bocadinho naquilo que são as áreas de aplicação da inteligência artificial na administração pública. Quero começar aqui por dar alguns exemplos que não são novos, ou seja, os robôs de conversação existem desde 1966, mas só recentemente é que começamos a explorar esta abordagem para agilizar aquilo que é a relação interativa entre o cidadão e a administração pública. Tenho aqui 3 exemplos que funcionam muito bem. O E-Portugal tem o Sigma, que tem agilizado bastante e diminuído o número de interações com operadores numa série de pedidos que o cidadão dirige ao portal do cidadão, neste caso ao E-Portugal, e todos estes robôs de conversação utilizam técnicas e algoritmos de inteligência artificial. É claro que contextualizados, a aprendizagem não pode ser desviante daquilo que são os temas da administração pública, nem das soluções preconizadas para cada uma das problemáticas. Mas a verdade é que hoje temos uma agilização da comunicação entre o cidadão em tempo real com a administração pública, muito por conta de mecanismos deste tipo. Outro exemplo que gostava de vos deixar e que se prende na primeira família que vos falei da inteligência artificial, sistemas periciais ou baseados em regras, vejam na área do controle financeiro.
Nós hoje temos na administração central, na administração local e no setor empresarial do Estado, 3 sistemas que aplicam métodos quantitativos de auditoria às contas das entidades da administração pública. No seu conjunto são aplicadas mais de 500 verificações de auditoria às contas, portanto, para verificarmos se os saldos do exercício anterior transitam de forma apropriada, se o balanço é coerente com a demonstração de resultados, com a demonstração de desempenho orçamental. Tudo isto eram tarefas realizadas por especialistas de elevada complexidade e, em regra, por amostragem, porque não tínhamos capacidade para fazer isto de forma exaustiva para todos os exercícios, todas as 4.000 entidades que falei ainda há pouco. Hoje, estes sistemas fazem, não por amostragem, mas a verificação de todas estes critérios e estes passos de auditoria e cobrem a totalidade dos dados recolhidos. Outro exemplo claro que nós temos nos nossos serviços é, por exemplo, o spam. Nós vimos na última década o spam crescer de forma massiva, portanto o nosso correio invadido com mensagens que não eram do nosso interesse, e nos últimos anos começámos a ver uma diminuição drástica daquilo que são mensagens indesejadas. Esta diminuição deve-se a algoritmos de inteligência artificial que foram introduzidos nos filtros de spam. Na detecção de fraude das comunicações de dados também temos mecanismos muito interessantes na identificação de padrões anómalos e em elementos ainda muito mais simples e que nenhum de nós associa à inteligência artificial. Quando chegamos ao nosso serviço e passamos pelo leitor biométrico, quando a nossa cara é reconhecida, temos ali um mecanismo de classificação. E a tecnologia que está por trás é, na maioria das vezes, oriunda nas áreas da inteligência artificial. Falar-vos então aqui de mais um ou outro sistema que eu acho que é muito curioso e que temos no nosso dia-a-dia e que não sei se é do vosso conhecimento, por exemplo, as rotas inteligentes da recolha de resíduos urbanos, projeto da área das cidades inteligentes, que combina aqui um conjunto de abordagens, quer de inteligência artificial, quer da internet das coisas, com base naquilo que são os sensores colocados nos contentores de recolha de resíduos. As rotas são revistas e recalculadas diariamente em função da necessidade de recolha ou não, face ao volume que está a ser utilizado num destes contentores. Isto permite uma maior eficácia e eficiência das rotas de recolha, diminuição de resíduos por poluição, portanto há menos consumo de energia e uma melhor eficiência financeira dos processos de recolha. Tudo isto com algoritmos que diariamente mudam os trajetos das equipas que andam nestes percursos. A par disto, temos um conjunto imenso de outros casos em que aplicamos inteligência artificial nos nossos sistemas. Um dos mais curiosos que vi nos últimos tempos prende-se com aquela que é a identificação de qual o medicamento mais apropriado para o tratamento de cancro, em que, ao contrário da tendência que nós tínhamos até ao momento em que se exploravam dados, foram feitas fotografias àquilo que é o perfil de ADN do cancro e depois o que entra no algoritmo são as imagens do perfil de cancro para ver a correspondência com o medicamento que melhor se associa a uma imagem semelhante àquela. Portanto, temos abordagens disruptivas face àquilo que tem sido passado, temos casos concretos na administração da aplicação de inteligência artificial, umas mais próximas daquelas que vemos nos filmes, outras bem mais práticas e alinhadas com o que já se fazia há 10 e há 20 anos atrás, mas a verdade é que a inovação na administração pública faz por meio de inúmeros processos e a área tecnológica em particular, a de inteligência artificial, é também um desses processos. Para efeitos de registro e para que possam consultar, deixo-vos o desafio. Estes são 15 projetos que nasceram exclusivamente sobre a sombra de inteligência artificial. Estão a decorrer, alguns deles já em funcionamento, outros ainda em fase de desenvolvimento. Podem consultá-los nas várias áreas onde estão a ser desenvolvidos, são promovidos pela FCT
e resultam de uma colaboração entre entidades da administração pública e universidades. Portanto, são todos feitos em Portugal. Deixo-vos aqui o desafio e agora, cara doutora Elsa, se calhar passávamos à fase de questões. Acho que os meus 15 minutos foram um bocadinho... Sim, foram, mas só demonstra o interesse e a pertinência destas questões. Aliás, nós também temos na formação do INA exatamente o Dr. Joaquim Chagata como formador desta área da inteligência, da introdução à inteligência artificial. Uma questão que eu lhe coloco sobre a inteligência artificial, como vimos hoje, não é de agora, não iniciou hoje. Ainda assim, que caminhos há ainda a fazer? Se olharmos para a frente, de que forma é que podemos então estar à altura destes desafios que nos são colocados hoje e o que é há a trilhar no futuro? Não estamos a ouvi-los. Não sei se... Estava sem microfone. Ok. Na minha opinião, há muito por fazer, mas importa dizer que muito já foi feito. Nós temos um potencial enorme para os novos modelos de inteligência artificial, que têm como alimento volumes massivos de dados, porque têm por base aquilo que são inferências estatísticas para a produção de previsão, classificação. Portanto, precisamos de ter efetivamente o conceito de Big Data, porque é o que suporta toda esta família de algoritmos, apesar de estarmos a fazer muitas coisas noutras famílias de algoritmos de inteligência artificial. No entanto, a verdade é que quando olhamos para uma direção geral ou para um serviço em particular, não podemos dizer que tenha Big Data, porque não é compatível com os chamados Vs do Big Data. O volume, a variedade, a veracidade e a velocidade de informação ainda não se enquadram em níveis compatíveis com aqueles que mostrei da análise da dor. Portanto, nós ainda não produzimos informação a esta escala. Não produzimos de forma individual. A verdade é que quando juntamos vários serviços da administração pública, temos informação para colocar algoritmos predominantemente estatísticos a operar sobre os dados e a permitir tirar conclusões que nós chamamos de inteligentes. E esse é o caminho num futuro próximo. É começarmos a juntar mais fontes de informação que temos disponíveis na administração pública e que normalmente são tratadas de forma separada. Portanto, há muito para fazer, está a ser feito em todas as áreas, porque eu tenho encontrado exemplos práticos que vão desde o Ministério das Finanças até à saúde. Portanto, nós passamos por todas as áreas, áreas que nos são menos conhecidas a mim, mas que têm aplicabilidade também imensa, na área da defesa. Toda a gestão dos drones tem muita desta tecnologia por trás. Portanto, hoje em dia, nós temos um potencial gigante de melhorar a qualidade do serviço com o cidadão através destas abordagens. Portanto, perspectivam-se mais processos de inovação nos nossos serviços. Não sei se respondi à sua questão. Claro que sim. Eu vou aqui colocar uma questão que, entretanto, surgiu do nosso auditório, do nosso público, do Renato Gonçalves. Gostaria de perguntar se no atual estádio de evolução da inteligência artificial faz sentido ou não pensar-se na necessidade de criação de regras éticas e jurídicas para tratar mecanismos de inteligência artificial. Claro que sim. Não só faz, como é um tema que gera grande discussão, não a nível nacional, não apenas a nível nacional, como a nível internacional. Nós temos elementos nos últimos anos que vêm ajudar aqui um bocadinho à discussão. O RGPD não passa despercebido na análise dos dados que temos para a aplicação de algoritmos de inteligência artificial. Vem dar aqui alguma ajuda. As regras que, vejam, logo em 1950, quando foram postuladas as regras da robótica, a inteligência artificial nasce com base em regras. Portanto, há um conjunto de princípios e de regras que a sociedade, também um bocadinho por receio, vai impondo para o crescimento e o florescimento destes algoritmos. Veja-se,
A rejeição de um candidato para uma cirurgia não pode ser feita exclusivamente por um algoritmo de inteligência artificial, tem que ter uma análise humana. Mas o agrupamento ou classificação dos candidatos pode. Portanto, há um conjunto de processos que não podem ser exclusivamente da área da inteligência artificial. E não podem porquê? Porque temos regras que o impedem que sejam. A rejeição da entrada de um cidadão em espaço europeu não pode ser feito por um algoritmo de inteligência artificial, mas a sua identificação pode ser feita por um algoritmo de inteligência artificial. A decisão de aceitar ou não aceitar aquele cidadão com os riscos que lhe estão inerentes é humana. Portanto, estas áreas têm que se consolidar, há muito para fazer e eu acho que essa questão é muito pertinente e vai gerar muita discussão e muitos trabalhos no futuro. Vou colocar assim uma última questão muito rápida, já estamos quase a terminar. Tão rápida que a questão vai ser 1 e 2, que é 2 competências necessárias à administração pública para lidarmos com estes desafios da inteligência artificial. O que é que nós necessitamos em termos de aquisição de competências? Eu acho que temos as competências todas. Nós temos técnicos muito bons em inúmeras áreas. Os últimos algoritmos que se começam a explorar agora são baseados em frameworks que estão pré-programadas e nós parametrizamos a classificação, ou seja, nós afinamos modelos e quem faz a afinação destes modelos na verdade são especialistas. Portanto, quer com o conhecimento interno, quando ele existe, quer com a relação de parcerias com os parceiros que temos no âmbito da administração pública, eu acho que temos todas as condições de colocar em prática, e aliás tem sido feito nestes, deixei aqui um conjunto imenso de exemplos onde isso aconteceu. A verdade é que o conhecimento continua a estar nos nossos especialistas e ninguém melhor do que eles para parametrizar e afinar este tipo de modelos. Muito bem. Então, para terminarmos estas reuniões muito breves, mas sempre muito profícuas e já indicar uma série de caminhos que podemos percorrer para a administração pública nestas áreas. E antes de encerrarmos, e daí antes de agradecer ao Dr. Joaquim Chagata pelo seu conhecimento e pela sua partilha de conhecimento aqui neste fórum, informamos que a gravação desta sessão será disponibilizada no canal YouTube da Inovação AP e que a próxima conferência realiza-se já amanhã, dia 21 de julho, às 15 horas, com o tema Inovação na Investigação Criminal. As inscrições podem ser feitas no site do INA, em ina.pt, e agradecer uma vez mais ao Dr. Joaquim Chagata a sua participação e a sua disponibilidade deste tempo aqui e de todos os participantes. Aguardo por todos amanhã nesta mesma plataforma. Até amanhã. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Claro que sim.